Existe uma profecia que foi selada por mais de 2000 anos. Não por acidente, não por descuido, por ordem direta de Deus. E agora, pela primeira vez na história humana, as condições para que ela seja compreendida estão todas presentes ao mesmo tempo. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é especulação, não é teoria de conspiração, não é a invenção de um pregador tentando chamar atenção. É o texto bíblico, palavra por palavra, número por número. E quando você entender o que está escrito em Daniel capítulo 12, algo vai mudar dentro de você. Porque essa profecia não fala de um passado distante. Ela fala de agora. Ela pode estar falando do ano em que você está vivendo. Respira fundo, porque o que vem a seguir vai exigir toda a sua atenção. O homem que viu o fim Daniel era um homem diferente. Arrancado de Jerusalém ainda jovem, levado à força para a Babilônia, forçado a viver em uma terra estrangeira que adorava deuses que ele nunca reconheceu. E mesmo assim, em meio a tudo isso, ele não dobrou os joelhos. Não abriu mão de quem era. E Deus o recompensou de uma forma que nenhum outro ser humano jamais recebeu antes ou depois dele. Deus lhe mostrou o fim. Não metáforas vagas. Não simbolismos genéricos. Visões detalhadas, com cronologias, com números, com marcos específicos. Como se Deus tivesse pegado o mapa completo da história humana, desenrolado na frente de Daniel, e dito: olha, vê, entende. Mas há um detalhe que pouquíssimas pessoas percebem quando leem o livro de Daniel. Ele não entendeu, nem ele mesmo. Em Daniel 12, verso 8, o próprio profeta confessa: ouvi isso, mas não entendi. E a resposta que ele recebeu é uma das mais intrigantes de toda a Bíblia. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Seladas, como um cofre trancado, cuja chave só existiria no futuro. E a pergunta que ninguém consegue ignorar é: e se esse futuro for agora? O capítulo que Deus mandou fechar, Daniel capítulo 12, começa com uma das declarações mais assustadoras de toda a Escritura. Naquele tempo, haverá uma angústia como nunca houve desde que as nações existem até aquele tempo. Uma angústia sem precedentes na história humana. Não a Primeira Guerra, não a Segunda, não o Holocausto, não as pandemias medievais. Nada que já aconteceu se encaixa nessa descrição, porque a profecia diz explicitamente: como nunca houve desde que as nações existem. Isso significa que esse momento ainda está por vir, ou está chegando. E logo depois dessa declaração aterrorizante, vem uma promessa: mas naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Há um livro, há nomes, há uma lista, e há uma separação acontecendo. Mas quando? Como? Em que momento da história esse relógio vai marcar meia-noite? É exatamente aqui que Daniel 12 nos entrega os números. Os números que ninguém sabe explicar direito. No verso 11, Daniel recebe a seguinte informação: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for abolido e a abominação desoladora for colocada, haverá 1290 dias. E no verso 12, bem-aventurado aquele que esperar e chegar ao fim dos 1335 dias. 1290 dias. 1335 dias. 2 números. 2 marcos. 2 contagens. Toda a tradição interpretativa cristã se debruçou sobre esses números por séculos. Teólogos, estudiosos, comentaristas de todas as denominações tentaram decifrar o que eles significam. Mas antes de mergulhar nos números, você precisa entender o contexto. Porque esses números não existem no vácuo. Eles fazem parte de uma pergunta específica que foi feita a Daniel. Nos versos anteriores, 2 anjos aparecem, um de cada margem de um rio, e um deles pergunta a outro: até quando será o fim dessas maravilhas? Até quando? É uma pergunta sobre tempo. Uma pergunta sobre duração. Uma pergunta sobre o momento em que tudo isso vai terminar. E a resposta que vem é: 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Depois surgem os 1290 dias. Depois os 1335 dias. E então, antes de explicar qualquer coisa, o anjo diz a Daniel: vai embora, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Fim da conversa. Como se Deus dissesse: não é para agora. Ainda não. Guarda isso. Mas guarda para quando?
A chave que estava escondida no calendário aqui é onde a coisa fica séria. Porque existe um padrão profético na Bíblia que muitos ignoram, mas que uma vez visto, não pode mais ser ignorado. O princípio do dia-ano. Ezequiel 4:6 estabelece: eu te designei um ano para cada dia. Números 2:34 da tarde confirma: cada dia corresponde a um ano. Isso não é invenção de interpretadores modernos. É a própria Bíblia dizendo que, em contextos proféticos, um dia pode representar um ano. E quando você aplica esse princípio aos números de Daniel 12, algo extraordinário acontece. 1260 dias viram 1260 anos. 1290 dias viram 1290 anos. 1335 dias viram 1335 anos. Agora a pergunta que precisa ser respondida é: contados a partir de quando? O ponto de partida, esse é o ponto onde muitos estudiosos divergem. E é exatamente aqui que você precisa acompanhar com atenção, porque os detalhes importam. Daniel 12:11 fala de um ponto de partida muito específico, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for abolido e a abominação desoladora for colocada. Historicamente, há um evento que corresponde exatamente a essa descrição. Em 622 d.C., o Islã começa a sua expansão a partir de Medina. Em 637 d.C., Jerusalém cai nas mãos dos muçulmanos. Em 688 d.C., inicia-se a construção da Cúpula da Rocha sobre o Monte do Templo, o local sagrado onde o Templo de Salomão existiu e onde os sacrifícios a Deus eram realizados. A construção é concluída em 691 d.C. no local onde o altar do sacrifício contínuo estava. No local mais sagrado do judaísmo. Uma estrutura islâmica. Se você contar 1260 anos a partir de 688 d.C., você chega em 1948. O ano em que o Estado de Israel foi restaurado. Depois de quase 2000 anos de dispersão, o povo que Daniel chamava de meu povo voltou para sua terra. Coincidência? Continue ouvindo. O segundo número agora, vamos ao número seguinte: 1290 dias. Aplicando o princípio do dia-ano, 1290 anos. Contando a partir de 622 d.C., o ano em que Maomé estabeleceu o calendário islâmico e iniciou formalmente a religião que seria o poder dominante sobre Jerusalém pelos séculos seguintes. 622 mais 1290 é igual a 1912. O que aconteceu em 1912? Parece uma data sem importância à primeira vista. Mas no contexto do Oriente Médio, 1912 marca o início do colapso do Império Otomano, o último grande poder islâmico que controlava a Terra Santa. As guerras dos Balcãs de 1912-1913 representam o começo do fim desse domínio. E foi exatamente esse colapso que abriu o caminho para o que viria em 1948. Os números não estão desconectados. Eles formam uma sequência, uma narrativa, uma progressão. Como se alguém tivesse escrito a história antes de ela acontecer. O terceiro número e a bênção prometida. Agora chegamos ao número mais intrigante de todos. Bem-aventurado aquele que esperar e chegar ao fim dos 1335 dias. 1335 anos. A partir de 688 d.C., que é o marco da Cúpula da Rocha. 688 mais 1335 é igual a 2023. 2023. Deixa isso assentar por um momento. Porque 2023 não é uma data distante. 2023 já aconteceu. E quem viveu 2023 sabe o que aconteceu naquele ano no Oriente Médio. Em outubro de 2023, o conflito entre Israel e Hamas explodiu de forma que o mundo não via há décadas. O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 resultou na maior perda de vidas judaicas em um único dia desde o Holocausto. E Israel respondeu com uma operação militar em Gaza que ainda não terminou. O Oriente Médio entrou em uma nova fase. Uma fase que nenhuma análise política convencional consegue explicar completamente. E Daniel 12 chamou esse momento de bem-aventurado. Por quê? O que, bem-aventurado, significa aqui? Essa palavra precisa ser entendida corretamente.
Em hebraico, o termo usado é Eshirei, o mesmo termo usado nos Salmos, o mesmo tom dos Beatitudes de Jesus no Sermão do Monte. Não é uma promessa de que vai ser fácil. Não é uma promessa de que vai ser tranquilo. É uma promessa de que quem chegar até esse ponto vai encontrar algo do outro lado. Uma chegada, uma conclusão, uma resolução. Como se Daniel estivesse dizendo: quem sobreviver até o fim dos 1335 dias, quem aguentar até esse ponto, vai ver a coisa toda se completar. E o que se completa? A ressurreição, a recompensa, o julgamento, o reino. Tudo isso está no mesmo capítulo 12. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12 não fala apenas de política. Não fala apenas de Israel e de calendários. Fala do fim de uma era, do começo de outra. Fala de um momento em que tudo muda. A abominação desoladora e o que Jesus disse. Você precisa saber que Jesus mencionou Daniel diretamente. Em Mateus 24, quando os discípulos perguntam sobre o fim dos tempos, Jesus responde com uma referência explícita. Quando vocês virem a abominação desoladora, mencionada pelo profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Jesus disse: quem lê, entenda. Não é uma observação casual. É um alerta. É Jesus dizendo que essa profecia específica vai ser relevante de novo. Que vai haver um momento futuro em que a abominação desoladora vai ser reconhecida por quem estiver prestando atenção. E o detalhe que poucos observam é que Jesus usa o tempo futuro. Não o passado. Não, como aconteceu no tempo dos Macabeus. Mas, quando você vir, isso significa que há uma segunda cumpridura. Um segundo momento. Um eco no futuro daquilo que aconteceu no passado. A profecia de Daniel tem camadas. E estamos vivendo em uma dessas camadas. O livro que seria aberto, Daniel 12 versículo 4, traz uma das declarações mais fascinantes de toda a profecia. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento se multiplicará. Duas coisas marcam o tempo do fim segundo esse verso. Primeira, mobilidade massiva. Muitos correrão de um lado para outro. Segunda, explosão de conhecimento. Agora pense no mundo em que você vive. Em nenhum outro momento da história humana tantas pessoas se moveram tanto. Aviões, carros, trens de alta velocidade, migrações em massa. A mobilidade humana no século 20 e 21 não tem paralelo em nenhuma outra era. E o conhecimento? O conhecimento humano total dobrou pela primeira vez em cerca de 1500 anos. Depois dobrou novamente em 250 anos. Depois em 150 anos. Depois em 50 anos. Depois em 25 anos. Hoje, estima-se que o conhecimento humano dobra a cada 12 horas no ambiente digital. 12 horas. Quando Daniel escreveu que o conhecimento se multiplicaria no tempo do fim, ele não estava sendo poético. Ele estava sendo preciso. E se essas são as marcas do tempo do fim, então estamos vivendo nele. O anjo de pé sobre o rio. Há uma imagem em Daniel 12 que precisa de atenção especial. Olhei, e vi dois outros, um de cada margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: até quando será o fim dessas maravilhas? Dois anjos. Um homem vestido de branco sobre o rio. E o homem ergue as duas mãos para o céu e jura pelo que vive eternamente. Jura. Isso é significativo. No universo bíblico, quando um ser celestial jura, a coisa é séria. Não há margem para erro. Não há espaço para ambiguidade. E o que ele jura? Um tempo, 2 tempos e meio tempo, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses. Esse número aparece repetidamente na profecia bíblica, em Daniel, em Apocalipse, nas palavras de Jesus. Como se fosse uma unidade de medida do tempo do fim. E no Apocalipse, capítulo 11, esse mesmo período de 1260 dias é descrito como o tempo em que as nações pisotearão a cidade santa. Como o tempo em que as duas testemunhas profetizarão. Como o tempo em que a mulher, símbolo de Israel, estará no deserto sendo protegida. Tudo converge para o mesmo ponto. Tudo aponta para o mesmo período.
O que nenhum comentarista quer dizer claramente, existe um incômodo legítimo nessa discussão. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram calcular datas. Muitas falharam. Muitos movimentos proféticos terminaram em vergonha e decepção. E isso criou, dentro da comunidade cristã, uma aversão quase automática a qualquer discussão sobre datas e cronologias. Ninguém sabe o dia nem a hora, dizem. E é verdade, Jesus disse isso, mas Jesus também disse: aprendei a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e brota folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que ele está perto, às portas. Ninguém sabe o dia, mas a estação, a geração, os sinais, esses podem e devem ser reconhecidos. Daniel 12 não nos dá uma data para o retorno de Cristo. Nos dá marcos, nos dá períodos, nos dá sinais dentro do tempo. E a diferença entre saber o dia e saber a estação é a diferença entre presumir e discernir. Deus não quer que presumamos, mas Ele definitivamente quer que discernamos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Israel no centro de tudo. É impossível falar de Daniel 12 sem falar de Israel. Porque Daniel não estava profetizando sobre a Europa. Não estava profetizando sobre os Estados Unidos. Não estava profetizando sobre uma instituição religiosa genérica. Ele estava profetizando sobre seu povo, os filhos de Israel, a terra prometida, Jerusalém, o monte do templo. E todo o quadro profético de Daniel 12 tem Israel no centro. O que torna 1948 tão poderoso como marco profético é que, até aquele momento, a maioria das profecias bíblicas sobre Israel pareciam impossíveis de se cumprir. Um povo disperso por quase 2 milênios, falando línguas diferentes, espalhado por todos os continentes, sem território, sem exército, sem governo. E então, em um único dia, o Estado de Israel foi proclamado. Em um único dia. Isaías 66:8 perguntou séculos antes: quem já viu tal coisa? Quem já ouviu tal coisa? Pode um país nascer em um dia? Pode, e nasceu. E Daniel estava escrevendo sobre esse povo, sobre esse retorno, sobre esse momento em que tudo que parecia perdido seria restaurado. A grande angústia e o que vem depois. Voltemos ao começo de Daniel 12. Naquele tempo, haverá uma angústia como nunca houve desde que as nações existem. Se você olhar para o que está acontecendo no Oriente Médio agora, para a instabilidade geopolítica global, para as tensões entre potências nucleares, para as crises econômicas, climáticas, sanitárias e morais que estão se acumulando ao mesmo tempo, se você olhar tudo isso com honestidade, uma coisa fica clara. O mundo está em uma trajetória, não de progresso contínuo, não de paz crescente, de convergência de crises. E Daniel disse que esse momento de angústia sem precedentes viria. Mas ele também disse o que vem depois. Mas naquele tempo o teu povo será salvo. Salvação, no meio da angústia, para aqueles que estão inscritos. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Ressurreição, depois da angústia. Os entendidos resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que houverem ensinado a muitos a justiça, como as estrelas, para sempre e eternamente. Recompensa eterna para aqueles que foram fiéis. Daniel 12 não termina no desespero. Termina na glória. Mas a glória vem depois do fogo. O que Daniel recebeu no final, depois de tudo que foi revelado a ele, Daniel faz uma última pergunta. Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E a resposta que ele recebe é, ao mesmo tempo, frustrante e profundamente humana. Vai embora, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Vai embora. Não é uma rejeição, é uma delimitação. É Deus dizendo: essa parte não é para você. Essa parte é para uma outra geração. Para pessoas que vão viver em um tempo em que essas palavras vão fazer sentido de forma que nunca fizeram antes. E então vem a última palavra que Daniel recebe. A palavra final de toda a sua jornada profética. Mas tu, vai até o fim, e descansarás, e te levantarás para receber a tua herança no fim dos dias. Descansarás, te levantarás, receberás a tua herança. Morte, ressurreição, recompensa. Mesmo para Daniel, a promessa do capítulo 12 é pessoal, é íntima, é real. Ele não veria o cumprimento com seus olhos na terra, mas veria,
E isso muda tudo sobre como você lê esse capítulo. Porque Daniel 12 não é apenas sobre nações e calendários e cronologias proféticas. É sobre pessoas, sobre a esperança de que tudo que foi perdido será restaurado, sobre a certeza de que o sofrimento tem fim, sobre a promessa de que há um Deus que sabe os nomes de todos os que estão inscritos em seu livro. O que isso significa para você agora? Você chegou até aqui. E isso significa alguma coisa. Porque a maioria das pessoas que começa a ouvir sobre profecia ou para no ceticismo ou para no medo. Poucos chegam ao ponto onde a profecia se torna pessoal, onde os números no livro de Daniel deixam de ser abstrações teológicas e se tornam uma janela para o momento em que você está vivendo. Se as interpretações que vimos aqui estiverem corretas, mesmo parcialmente, então você está vivendo em um dos períodos mais significativos da história humana. Não o mais confortável, não o mais seguro, mas o mais significativo. E Daniel 12 tem uma palavra para quem vive nesse tempo: discernimento. Os entendidos compreenderão. Não todos, não os poderosos, não os ricos ou os famosos. Os entendidos, aqueles que se dispuseram a entender. A Bíblia não promete que o tempo do fim será fácil, mas promete que haverá pessoas que entenderão o que está acontecendo, que não serão pegas de surpresa, que não serão varridas pelo pânico ou pelo engano, que vão reconhecer a estação. E essa é a bênção dos 1335 dias. Não uma vida sem dificuldades, mas a capacidade de ver o que outros não conseguem ver, de manter a fé quando tudo ao redor está desmoronando, de saber que o fim do capítulo já foi escrito. A pergunta que você precisa responder, mas antes de fechar esse livro, metaforicamente falando, há uma pergunta que Daniel 12 inevitavelmente levanta. Você está inscrito? Todo aquele que for achado inscrito no livro. Não há neutralidade nessa profecia. Não há zona de conforto para quem prefere não se posicionar. Ou você está inscrito ou não está. E a Bíblia é clara sobre o que significa estar inscrito. Não é sobre perfeição. Não é sobre ter acertado cada detalhe teológico. Não é sobre ter a interpretação profética correta. É sobre a relação com aquele que segura o livro. Daniel serviu a Deus em uma terra estrangeira, rodeado por pressões de todos os lados, sem templo, sem sacerdote, sem os rituais que seu povo conhecia. E ainda assim, todas as manhãs, 3 vezes ao dia, ele abria a janela voltada para Jerusalém e orava. Não porque fosse fácil, não porque o ambiente incentivasse, porque ele conhecia o seu Deus. Essa é a fundação de tudo. Não a interpretação dos números. Não o domínio das cronologias proféticas. O conhecimento pessoal e real do Deus que revelou essas coisas. Uma última palavra: estamos vivendo em um tempo estranho. O mundo parece estar acelerando em direção a algo. Você sente isso? Eu sinto isso. Todo mundo que presta atenção sente isso. As crises não estão diminuindo. Estão se acumulando. Os conflitos não estão se resolvendo. Estão se multiplicando. A instabilidade não é um desvio do curso normal. Está se tornando o curso normal. E no meio de tudo isso, existe um livro antigo que foi escrito por um homem chamado Daniel, em uma terra estrangeira, há mais de 2500 anos. E nesse livro, com uma precisão que desafia qualquer explicação natural, existem números que apontam para momentos específicos da história. Que apontam para 1948. Que apontam para 2023. Que falam de uma angústia sem precedentes seguida de uma salvação sem precedentes. Deus não escondeu isso, ele selou por um tempo. Mas o selo tem uma data de validade. E a instrução do anjo: muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará, não soa mais como uma descrição futura. Soa como o jornal de hoje. Daniel estava escrevendo sobre agora. E a pergunta que fica no ar, depois de tudo isso, não é se a profecia é real. A pergunta é: o que você vai fazer com ela? Vai fechar esse capítulo e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Ou vai fazer o que Daniel fez, abrir a janela, se voltar na direção de Deus, e orar? Porque se estamos no tempo do fim, então também estamos no tempo da promessa. E a promessa é esta: bem-aventurado aquele que esperar e chegar ao fim dos 1335 dias. Bem-aventurado aquele que aguentar. Bem-aventurado aquele que confiar. Bem-aventurado aquele que, mesmo sem entender tudo, mesmo no meio da angústia,
Mesmo quando o mundo parecer estar desmoronando, continuar acreditando que o Deus que selou essas palavras é o mesmo Deus que vai abri-las no momento certo. Esse momento pode ser agora. E você está aqui. Isso não é coincidência. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá. Mas os entendidos compreenderão. Daniel 12 versículo 9 a 10.